Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, todos os presentes a esta sessão, quero agradecer a deputada Gleice Jane, que fez a inversão comigo. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu estive neste final de semana em Corumbá, na região do Pantanal, em Ladário, mas não só na cidade, mas também na área rural. E eu queria, senhor presidente, fazer um relato aqui, deputado Zé Teixeira, respeito ao pensamento de todos. Só que nós estamos num momento que a tragédia é tão grande que eu acho que, primeiro, nós temos que nos concentrar em resolver a questão imediata. Eu estive lá, eu conheço essa região, eu nasci lá e eu nunca vi, nunca, deputada Mara, eu passo o São João há 30 anos, sem falhar nenhum ano. Nunca teve um período desse, o que nós vimos lá. Então eu queria aqui, pedindo o apoio desta casa, do presidente da Assembleia Legislativa, a situação é gravíssima. E eu queria pedir, eu acho que a minha opinião, pelo menos, que a gente devia separar as coisas. Tem que investigar? Tem. Mas deixa a Polícia Federal, o IBAMA, investigar quem são, se tem responsáveis, quem são, punir exemplarmente. Mas não misturar o debate da punição, da responsabilidade com a ação. É fundamental. Este final de semana, a situação só não foi para tragédia, porque o governo do Estado agiu com aeronaves, com helicópteros, com homens no chão. Tem um hotel do outro lado do rio que ia pegar fogo, não pegou fogo pela ação governamental. E assim, infelizmente, acaba indo um debate tão importante quanto esse, para questões aí de caráter ideológico. Eu queria pedir, eu fiquei assim, emocionado, porque ali está a minha história sendo queimada. Vocês não têm noção, é só quem está lá para ver. Primeiro, aqui, a homenagem a homens, a mulheres, brigadistas, corpo de bombeiro. Esse sim, o cara costuma chamar de herói jogador de futebol. Esses caras que ficam aí de graça. Herói não é jogador de futebol, de seleção brasileira. Quem está lá fazendo esse trabalho, vai lá, um calor de 80 graus. Eu vi ali na beira da estrada, postei ontem, queimada, pegando fogo, e os caras ali. Então eu acho que a gente tem que, nesse momento, juntar, ok, está vindo aqui ministros, a ministra Marina, a ministra Simone, mas muito mais do que sobrevoo. A gente precisa ter ações agora, imediatas, neste momento, e preparo, porque tempos difíceis, piores do que agora, estão por vir. Eu conversei com o respeitável meteorologista, Dr. Natário Abrão. É uma coisa, quem é culpado, quem é, tem que punir, acho que tem. Mas assim, o reflexo que todos nós somos culpados, toda a humanidade, é pelas mudanças climáticas. Que tem uns imbecis que negam, que diz que não tem, que é papo furado, que aquecimento global é papo furado. Olha, não conhece a realidade. Olha o volume de chuvas. Nos últimos 50 anos, o volume em junho chegava a ser 42%, depois reduziu para 30%, para 10%. Sabe quanto choveu em Corumbá? Em junho? Nada. 1 milímetro, Coronel Davi. 1. Ou seja, há um fator climático grave que está fazendo com que as consequências sejam maiores. Porque se sempre houve queimada, por que está assim agora? É porque a natureza está dando uma resposta à nossa irresponsabilidade, de todos nós, ao longo de anos. E está dando a resposta dura. Está fazendo, está dizimando uma parte considerável do Pantanal. Há um risco, e não sou eu que estou falando,
de cientistas, de meteorologistas, de um processo de desertificação do Pantanal. E isso precisa ser colocado como prioridade. Eu falei com o presidente Gerson hoje de manhã, foi fundamental a solidariedade do povo brasileiro em relação àquele desastre no sul, que ceifou vidas, que levou tragédias. Agora, nós temos que ter a mesma participação, a mesma mobilização, porque assim, eu estou cansado, e ao longo do tempo, independentemente de governos, a Amazônia é muito mais respeitada, nacional e mundialmente, é muito mais cuidada do que o Pantanal. Uma vez eu fui com o governador Zeca, quando eu era secretário, ainda deu um fora desgraçado lá, porque eu entrei lá, falei, governador, aqui só tem foto da Amazônia, pô. Os caras não sabem que tem Pantanal. Pior que chegou a ministra e me ouviu falando aquela. Falei, mas é isso mesmo. Por quê? É uma visão que ainda é amazônica. Claro que é um bioma fundamental para todos nós. Agora, o Pantanal, ele é patrimônio mundial da humanidade, concedido pela Unesco. Então, assim, o que a gente tem visto, vou dar um exemplo aqui, nós temos que fortalecer. Onde está a grande parte do Pantanal? No Mato Grosso do Sul, mais de 2/3. Dentro do Mato Grosso do Sul, onde está a maior parte do Pantanal? Está em Corumbá. Aí vamos ver, qual é a estrutura do IBAMA? Tem 7 funcionários, 2 veículos e 7 barcos. Ah, mas quando precisa pede. Mas é isso que não pode mais acontecer. Nós temos que ter estrutura do governo do estado, do governo federal, fixas, localizadas na região que está hoje pedindo socorro. Eu estou aqui e não é nenhum exagero. Eu fiz questão de esperar esse momento e fui lá. E pela primeira vez, que é uma festa que eu tenho uma relação sentimental muito grande, que é o São João. Nada, não curti nada, porque assim, era triste de ver uma cidade como se estivesse nevando, só que ao invés de neve, é fuligem caindo na cabeça das pessoas. É passar a imagem que eu vi ontem, 2 servos do Pantanal, fugindo, tentei filmar, mas aí veio a fumaça e cobriu, fugindo do fogo, ali ó, na beira da BR-262. Então assim, essa manifestação minha aqui, ela não é do ponto de vista político, partidário, é de um corumbaense, que conhece essa história, que sabe que o desastre, se não fizer nada, vai ser muito pior. Quem vai a Corumbá, olha ali a ponte sobre o Rio Paraguai, ali até o Zeca, quando conseguiu um empréstimo do Fomplata com o ex-presidente Fernando Henrique e construiu a ponte, ao lado, antes da ponte, o que tinha? É um canal onde passava a balsa. Nunca mais, de 10 anos para cá, teve água. Nunca mais, Zeca. Se não fizesse a ponte... Quando puder, Vossa Excelência, me permite uma parte. Com certeza, nós estaríamos isolados. Portanto, não precisa ser cientista para perceber o que está acontecendo. Não precisa ser cientista para perceber que se não tomarmos de fato, são 2 tipos de atitude. A primeira é imediatamente uma união de esforços, independente de política, de nada. O povo pantaneiro está pedindo socorro, está desesperado com a situação que nós detectamos lá pessoalmente. E precisa haver uma ação concreta. Conselheiro deputado Zeca, a parte, com muita honra. Deputado Paulo Duarte, primeiro, lhe cumprimentar pelo pronunciamento que faz, pela tua emoção, você que é filho, Vossa Excelência que é filho de Corumbá, que é uma figura influente de Corumbá, além de deputado, foi prefeito e um belíssimo prefeito para aquele povo querido e hospitaleiro. Lhe cumprimentar, portanto, pelo pronunciamento que faz, além de tudo, da advertência que nos apresenta no Poder Legislativo e, a partir daqui, tomara, quiçá, para o resto do Estado. Mas eu quero ponderar, até para apimentar o debate que Vossa Excelência
permite e promove, qual a razão, primeiro, qual a razão do IBAMA desmontado e de outros órgãos federais absolutamente desmontados? Sabe qual? O conceito que a elite ou que parte dela tem do Estado mínimo. Exatamente esse povo que quer que dimita, que não quer que gasta com servidor público. Olha a merreca que ganha um servidor desse que suporta uma temperatura de 80 graus, como Vossa Excelência pondera. A história do desmonte do Estado brasileiro, da privatização do Estado brasileiro, do chamado Estado mínimo, na educação, na saúde, no meio ambiente, enfim, áreas que são estratégicas, que o Estado precisa atuar num momento como esse e se encontra desmontado. Primeiro isso. Segundo, por que essa diferença entre o clamor que foi a barbaridade que aconteceu com as enchentes no Rio Grande do Sul e o silêncio absoluto que se tem sobre o povo querido do Pantanal nesse momento que vive esse drama? Lá, a enchente levou gente, matou gente. Aqui, mata a natureza, mata bicho, mata a flora. Portanto, isso não interessa. E sabe quem? Que defende o Estado mínimo e não se preocupa com a preservação ambiental, não precisa dar nome. Todos nós sabemos quem é. Parabéns pelo pronunciamento que faz. Deputado presidente Gerson, eu queria fazer um apelo. Me concede uma parte, deputado. A Vossa Excelência. Não sei, não tenho, não é da minha conta a sua agenda, mas eu queria pedir, né, porque em se confirmando as informações que eu tive, virá aqui essa delegação do governo federal, da ministra Marina, da ministra Simone Tebet. E assim, normalmente, presidente, esse tipo de coisa, vem ministro, aquela coisa toda, aquele, né, vai lá o deputado mais votado da região e tal, que sou eu. Eu estive lá agora, final de semana, e trago aqui esse debate pela Assembleia, para que a gente tome soluções concretas, busque soluções concretas. Não assim, eu queria, deputado, a gente não fazer o que é comum, né? Tem um ato numa cidade, é o deputado mais votado da região. Eu queria, presidente, que o senhor presidente da Assembleia, o senhor preside um poder, é um cargo importantíssimo. Então, eu queria pedir muito, deputado Gerson, claro, que Vossa Excelência estivesse nessa agenda, se ela de fato acontecer, como é a informação que eu tenho que acontecerá na sexta-feira, porque Vossa Excelência representa um poder. Isso não é política, não é porque eu sou mais votado da região que tem que estar eu lá. Eu já estive lá. Estou trazendo debate para aqui, estou pedindo a Vossa Excelência que faça essa agenda aqui, por favor. Eu estou pedindo como um parceiro teu, como colega, como teu amigo, porque assim, os caras têm que entender o que está acontecendo. Porque a gente precisa entender as questões locais. Uma coisa é um trabalho comum, digamos, de caráter administrativo. Não precisa, centraliza em Campo Grande, em Brasília, home office. Esse tipo de trabalho não pode. Não pode continuar esse desmonte. O IBAMA, que é um órgão importantíssimo, não pode, na principal cidade do Pantanal. Corumbá, para quem não sabe, tem 65 mil quilômetros quadrados. Corumbá é maior que a Holanda, é maior que muitos países da Europa. E como é que uma cidade com 65 mil quilômetros quadrados, no coração do Pantanal, tem 7 funcionários? Não pode! Então é isso. E, presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, porque nesse momento, Vossa Excelência representa a Assembleia, representa um poder constituído, e tem que ter um movimento forte. Brasília, definitivamente, independentemente de governo, tem que ser menos Brasília, que tanto fala isso, e mais Brasil. Conhecer o que é ter uma realidade do município como está hoje a nossa cidade. Então, eu quero lhe pedir, presidente, é importante.
se houver essa agenda, eu gostaria muito que Vossa Excelência estivesse lá representando o Poder Legislativo do Mato Grosso do Sul, porque Vossa Excelência tem trazido para a Assembleia o protagonismo com a votação da Lei do Pantanal. Mas assim, é importante, eu estou emocionado aqui porque o que eu passei nesse final de semana foi terrível. Parte das minhas memórias foram embora, estão indo embora. Uma parte foi embora em 2020, naquele desastre. A outra parte está indo embora agora. A natureza é forte, ela se recupera, mas estão judiando demais, estão maltratando demais. Então, parte da nossa história, os povos originários estão indo embora, vai acabar. Os guadós, vão acabar as comunidades pescadores artesanais, vai acabar, porque não tem como. Se os caras não estão conseguindo viver na cidade, sofrendo com a queimada, como é que vai ficar lá no meio do Pantanal? Então assim, é um clamor, Zeca, é um clamor que não tem política. Aliás, eu estou de saco cheio desse negócio que tudo vai para a política, tudo vai para o partido, que se exploda isso nesse momento. Que se exploda. Eleição tem data para acontecer. Pô. Então assim, vamos tratar isso como tem gente talvez que não conheça o Pantanal. Mas assim, cara, o que está acontecendo lá é tragédia. É tragédia. E é uma tragédia muitas vezes anunciada. E aí, a gente, quando acontece algo na Amazônia, vira um clamor mundial. Ok, lá, como dizem, é o pulmão do mundo. Mas nós temos o bioma que é o patrimônio da humanidade. A gente precisa mudar isso, né? Então, aproveitar esse momento, eu acho que já vou lhe conceder uma parte, deputado João. É às vezes na tragédia, é às vezes no caos que a gente emerge. Tenho aqui, inclusive, dentre as minhas tatuagens, uma da Fênix, que é quando a pessoa, que foi quando eu emergi do câncer. Então, talvez esse caos possibilite que a gente de fato aponte caminhos, que pare com retórica, que pare com discurso e tenha ações concretas. É isso que a gente precisa. Deputado Gerson, lhe peço encarecidamente, se houver essa agenda, represente o Poder Legislativo, por favor, ajude o nosso Pantanal. Deputado João Henrique. Deputado Paulo Duarte, se me permite, depois do João Henrique me conceder uma parte. Já conceda a sequência. Deputado Paulo Duarte, ouvindo a fala de Vossa Excelência, tem acompanhado as queimadas do Pantanal e muito me preocupou, deputado, quando nós vimos uma legislação nova ser aprovada nessa casa, que traz uma dificuldade para a diminuição de massa orgânica, para a limpeza de pasto para o fazendeiro, que hoje enxerga o Pantanal. Na própria fala do deputado Zeca, tem uma propriedade que o deputado cita, de 45 mil hectares, que é uma reserva para produzir crédito de carbono, onde não tem o gado, que é o bombeiro do Pantanal, lá dentro. E as queimadas aqui é público, todo mundo falou que sempre aconteceram, com a menor quantidade de gado e a maior quantidade de massa orgânica, biológica, vai aumentar as queimadas. Que fazendeiro, deputado Paulo Duarte, deputado Pedroso Neto, conversava comigo há pouco, qual é o interesse para o fazendeiro ter a sua fazenda pegando fogo? Ninguém quer. É algo que é uníssono, todo mundo sabe. O fogo no Pantanal, eu vejo as imagens, vi a imagem de um advogado que postou nas redes sociais, margeando o Rio Paraguai, margeando a Estrada Parque, sempre próximo a Corumbá, onde existem grandes reservas indígenas, ONGs, que também precisa ser investigado. É como se quisesse apontar, deputado Paulo Duarte, um culpado por um problema que, como Vossa Excelência menciona, ninguém quer. Agora, a questão é que o manejo, a limpeza de pasto, o aumento da produtividade, o gado no Pantanal que tem diminuído, as maiores secas que aconteceram no Pantanal, deputado Zeca do PT, historicamente a gente tem registros importantes no ano de 1970 e 1980, não produziram o desastre que está produzindo agora. Mas por quê? Porque a maneira de cuidar do Pantanal era diferente, era do povo pantaneiro. Então nós temos que entender que esse povo pantaneiro, que
que também está assumindo, deputado Paulo Duarte, sabe cuidar da sua região e do seu local. Nós temos que aprender como que esse povo fez. É muito fácil. Cita essa seca de 1970, 1980, pega no Google Maps da época, pega esses registros, as cidades em volta, a formação urbana, Campo Grande. Ou Vossas Excelências acham que Campo Grande era maior, menor, ou mais arborizado, ou os municípios mais ou menos desenvolvidos? Tinha muito mais mato, tinha muito mais verde. E nós tínhamos esses mesmos problemas. Qual é o último registro histórico que nós temos sobre clima no Brasil? Termômetro. Que idade é o termômetro? Quantos mil anos tem o Pantanal? É fácil hoje apontar o problema como sendo culpa exclusiva de A, B ou C. Mas a grande verdade, o deputado Zé Teixeira menciona aqui, Zé Teixeira, e Vossa Excelência conhece do agro, é como se a única solução fosse a chuva. E contar com uma função climática que está longe de ter uma interferência na região local. A chuva é global, é climático, não é ambiente. O poder de interferência na chuva é algo que tem que ser, deputado Paulo Duarte, motivo de 200 teses de doutorado e mestrado. Então, nós temos que deixar o produtor rural voltar a produzir no Pantanal, cuidar com carinho do Pantanal, como sempre fez, ajudando a levar o maior bombeiro desse estado, maior do que todo investimento do estado, avião, helicóptero e o que for, que é o gado que come a massa orgânica que está lá, hoje disponível em grandes reservas para tocar fogo. Obrigado, deputado Gerson, claro, presidente, porque nós temos que acabar com a massa orgânica disponível no Pantanal. Obrigado. É um tema importante, mas pegando a fala de Vossa Excelência, obrigado pela parte, deputado Paulo Duarte. A palavra continua com o deputado Paulo Duarte. Estou na linha aí. Tem que sair, deputado. Estou na linha. Queria contar com a sua colaboração. Eu tenho uma reunião agora. Eu preciso só falar rapidinho, eu tenho o Coronel Davi, que eu preciso ceder a palavra, mas em deferência ao ex-governador e um pouco mais velho que o Coronel Davi, deputado Zé. Vossa Excelência, presidente, a casa. O deputado Zeca do PT. Os acampados continuam sendo brutalmente reprimidos pela Polícia Militar do Estado, pela Polícia Civil, por fazendeiros, né? E eu tenho uma reunião agora que eu pedi lá na Secretaria de Segurança Pública, com a presença do desembargador Marcos Brito, que tem sido um grande parceiro de equilíbrio nesse debate da questão dos acampamentos, o INCRA e o MDA. Então eu pedi licença a Vossa Excelência para ir para lá, me afastando do debate. Obrigado. Mas eu percebo, presidente, como que tem gente que tem medo e acha outros argumentos para negar a questão do debate que faz escondidinho sobre o Estado mínimo e sobre o abandono, portanto, das instituições que cuidam disso, o Estado mínimo e o negacionismo. E a gente sabe que isso tem nome claro de quem faz essa política. Deputado Coronel Davi, depois a deputada Gleice. Deputado Paulo Duarte, Vossa Excelência traz aqui um relato com bastante emoção, até por ser corumbaense, pantaneiro, e eu me somo às palavras de Vossa Excelência. Também tenho a minha opinião de que muitas coisas que são causadas são pelas condições climáticas. Mas me perdoe se eu levo agora para a questão política que o senhor quer separar, porque no governo passado, do governo Bolsonaro, com aquelas chamas que invadiram a Amazônia, chamaram o presidente Bolsonaro de Nero, o incendiário. Fake news produzida pela esquerda. E hoje eu vejo, e não considero Vossa Excelência nessa parte aí, mas eu vejo muitos, aqueles que professam a questão esquerdista, de falar agora das condições climáticas, da situação, do efeito estufa. Na verdade, é uma resposta que alguém está dando para nós aqui na Terra, porque a gente não está sabendo cuidar das coisas. Então, deputado Paulo Duarte, eu me somo a Vossa Excelência e digo mais ainda,
nessa vinda tardia das ministras que representam o governo Lula ao Mato Grosso do Sul para ver essa questão do Pantanal, eu pediria ao presidente para que mandasse a nossa Comissão de Meio Ambiente lá no dia lá, para poder recepcionar e poder levar aqui a palavra da Assembleia Legislativa de que nós não podemos permitir que o Pantanal continue a queimar, parecendo que não está acontecendo nada no Brasil. Como Vossa Excelência disse, é uma tragédia. E acho que, nesse momento, a gente tem que esquecer o discurso e partir para a prática. Então, me somo a Vossa Excelência e digo e peço ao nosso presidente que coloque a Assembleia Legislativa no centro dessa discussão, buscando solução e exigindo das autoridades um combate imediato, que esse incêndio não pode continuar. Muito obrigado pela parte. Deputada Gleice. Deputado, assim, primeiro te parabenizar por esse discurso, por essa fala e trazer para a gente as informações. O senhor traz isso bastante emocionado e eu acompanhei alguns vídeos também, que é bastante chocante e que não tem como a gente não se motivar e se mobilizar e se sentir também emocionado diante dessa situação. Mas eu só gostaria de a gente pensasse assim, que a pauta ambiental, durante muitos anos, ela foi tratada por parte da sociedade, eu nem diria que é da esquerda, porque eu sei que tem muita gente da direita, de uma direita consciente do processo, que também participa e que acompanha esse debate, mas nós precisamos olhar para isso dentro de um contexto geral. Nós estamos hoje vendo o Pantanal se acabar em fogo, e o Pantanal é a maior área alagada do mundo. É muito simbólico isso. A gente vê a Terra das Águas pegando fogo, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos a situação do Rio Grande do Sul. Nós também tivemos outros desastres em outros lugares do mundo nesse ano. Então, a natureza está dando respostas para a forma como o ser humano, de um modo geral, tem utilizado, né, e se apropriado do meio ambiente. Eu acho que nós precisamos fazer um debate, e o Pantanal não é a gente não vai mudar a história do Pantanal somente regulamentando situações do Pantanal. Nós precisamos mudar as questões climáticas, considerando que as ações que acontecem em outros municípios, em outras áreas do Estado, também afetam as mudanças climáticas. O que acontece em outros estados também afeta o Pantanal. Então, esse é um debate realmente que nós precisamos fortalecer e fazer ele com consciência, e que não pode ser somente no momento em que o Pantanal pega fogo. O meio ambiente pede socorro. Os povos indígenas têm dito a gente a todo momento que são povos conectados com a natureza. Eles dizem: a mãe natureza está doente. E, na medida em que a mãe natureza está doente, nós também vamos adoecer. Então, nós somos parte desse meio ambiente. Não é inteligente da parte do ser humano negar as situações climáticas no mundo. Então, eu só gostaria de contribuir nesse sentido. O nosso tempo aqui já está acabando, mas de dizer que nós vamos fortalecer esse debate, aprofundar dentro de um contexto geral. Porque há tempos nós estamos ouvindo falar que as geleiras estão derretendo. De repente, a gente vê as chuvas no Rio Grande do Sul e a gente vê a situação do Pantanal agora. Então, nós precisamos compreender que esse é um debate profundo e que precisa de mudanças estruturais, e que o lucro tem que ser pensado e repensado nesse momento, porque a destruição do meio ambiente ela é feita com base no lucro de alguns. Então, nós precisamos pensar, reconsiderar essa situação e fazer um debate muito sério sobre as mudanças climáticas e o meio ambiente no país. Obrigada. Me permite uma parte, deputado Paulo Duarte? Com certeza, deputada Amara. Apenas para dizer da tristeza, né? De ver aquelas imagens, inclusive a festa de São João, que é uma festa tradicional, religiosa, mas que tem um sentimento muito forte, né, com relação às tradições em Corumbá, as tradições culturais e religiosas. E a gente vê no fundo, né, aquela imagem que correu aí por todo o WhatsApp, enfim, o fogo, uma coisa triste que nos comove. E que traz uma certa impotência da gente. A gente se sente potente naquele momento, né? E a gente vê tudo que está acontecendo. Agora, acho que a linha é essa mesmo, é buscar a união de esforços agora para conter o que está acontecendo lá, né? Para conter esse fogo, né? E a partir daí, porque, como já foi dito aqui,
não buscar culpados. Como o senhor próprio disse, é toda uma humanidade que talvez tenha feito uso que não deveria ter feito da natureza, sei lá, mas tem a sobrevivência também, a gente tem que colocar em questão, mas acho que o momento agora é de não buscar culpados, é de buscar soluções e como foi feito no Rio Grande do Sul, esse movimento a nível nacional, a nível global, para que se ajudasse e trouxesse condições para minimizar os estragos que aconteceram no Rio Grande do Sul. Acho que esse é um momento, como o governo do Estado já está fazendo, mas nós temos que procurar ainda mais, o governo federal, os estados também nos ajudar no sentido de conter esse fogo. E, é claro, depois, um trabalho de estudo para que a gente possa evitar o que a gente está vendo no Pantanal em função dessa questão climática em todo o país e no mundo, né? Então é isso, me solidarizar e dizer que também fiquei muito triste, comovida de ver aquela cena que a gente viu rodando aí nos WhatsApps. Então vamos nos unir, Pedir para Vossa Excelência, deputada Mara, esgotado, pedir para Vossa Excelência concluir, por gentileza. Deputada Mara, obrigado. E assim, é mais ou menos o que está acontecendo, a pessoa está doente, está morrendo, aí vai lá o médico, em vez de salvar o paciente, fala, pô, você bebeu, você fumava, você fica dando dura no cara, cura o sujeito, e depois fala, você anda na linha, você está ferrado. Então, assim, agora, quem é o responsável, deputada Gleice? Tem vários, pode ter. Agora, separa, manda para a Polícia Federal, para a SWAT, para a CIA, para a Interpol, para o diabo a quatro. Agora, foca no resultado, e nós precisamos resolver essa questão agora. Separa, porque quem tem que investigar criminoso é a polícia. O Ministério do Meio Ambiente tem que estar preocupado em resolver essa questão agora e depois se preparar para essa situação terrível que acontece, que é o caso das mudanças climáticas. Então, assim, é focar nessa questão. Nós temos que salvar. O Pantanal corre risco de desaparecer como ele sempre foi. Ele vai deixar de ser uma área alagável, se assim continuar, e vai se transformar num deserto. É isso. Pois não, deputado Pedro Santos. Na linha da solução, o tempo está esgotado, não pode nem regimentalmente, não pode mais a parte, deputado. Vamos concluir a fala. Obrigado. Desculpe, deputado. Então, concluindo, quero me desculpar, obviamente, por ser tão incisivo assim, mas para quem é de lá, para quem tem a sua história naquele chão, é muito duro ver o que nós estamos vendo. Então, que a gente haja como se precisa de fato. O governo do Estado teve as suas ações muito concretas nesses dias e também no planejamento, principalmente o Corpo de Bombeiro, e agora esperamos que o governo federal entre de fato para resolver essa questão agora, minimizar os impactos desse desastre e organizar para que o Pantanal não passe nunca mais por essa tragédia que nós estamos passando. Muito obrigado. Deputado, só para registrar, havendo a confirmação da agenda federal aqui, que tem notícia, inclusive, de 500 brigadistas, de mais aviões, assim, eu me somo a Vossa Excelência e a todos os deputados que há muitos dias estão preocupados com essas queimadas no Pantanal. Reforço aqui o convite para os deputados, feito pelo presidente da Comissão do Meio Ambiente. Hoje, 14h30, nós temos aqui a solenidade das emendas e às 16h30 no Centro de Controle, e já nos organizarmos, o deputado Pedrociano dá a ideia aqui para falar do Fundo Pantanal. Na sexta-feira, havendo a presença do governo federal, certamente nossa Comissão de Deputados e a Assembleia vai ser firme no propósito de combater, em primeiro momento, a questão do incêndio. Os outros debates, a busca do culpado, obedecendo a regra do deputado Paulo Duarte, primeiro apaga o fogo, depois acha as soluções, tá? Então, somamos aí toda a casa com o discurso de Vossa Excelência.